Olá, estamos começando mais uma entrevista no canal Marco Antônio Villa com o professor, que ele é doutor, fez doutorado numa instituição na Universidade Federal, do qual também eu trabalhei tanto tempo nas instituições federais de ensino superior, fiquei 30 anos como professor também, 10 em uma e 20 em outra, últimos 20 anos foi no caso Federal de São Carlos, sem a importância das universidades federais na produção de conhecimento no Brasil, nos diversos programas de pós-graduação. E o Jeffer é um ambientalista muito importante, tem textos importantes, estava estudando, foi justamente o que me chamou a atenção, Jeffer, aproveitando para agradecer a gentileza de você me atender. Eu estava lendo um pouco sobre, eu gosto muito da história de Santos e dos Santos, e fiz uma série para a TV Cultura em 2009, mais ou menos, final da primeira década desse século, passando lá pelo engenho dos Erasmos, do processo de conquista do Brasil, da história do Estado de São Paulo, com base num livro meu chamado Breve História do Estado de São Paulo. Então, sempre gosto muito ali da região de Santos, da Baixada Santista, o Litoral Sul, o Litoral Norte. E o que me chamou a atenção, ao ler um texto e uma entrevista também, é a questão do que vamos chamar de, sem exagero, creio, de navio-bomba, né? Que, salvo engano, se eu estiver errado, você, por favor, me corrija, são aqueles navios que trazem gás aí a Santos. Então, eu queria, primeiro, agradecer mais uma vez a gentileza de você ter me atendido. Segundo, no que consiste, que perigo pode trazer a Santos e ao Brasil os chamados navios que transportam gás, entre aspas, navios-bomba. Muito obrigado. Então, Vila, nós aqui em Santos, né, temos o maior porto da América Latina, um porto de importância singular aqui para o país, né? A partir do momento que ele carrega sobre os ombros quase 40% do PIB nacional. Então, a gente continuar com os cuidados ambientais, sociais, né, e o econômico também, como dito, é de extrema importância. Você pergunta a respeito do afamado navio-bomba, né? Apelidaram de navio-bomba, que são os navios metaneiros, que carregam até quase 300 mil metros cúbicos de gás liquefeito, a menos 662 graus, né, para descarregar e transportar gás ao redor do mundo, Vila. Que isso ainda, na nossa sociedade, é uma coisa importante, né? Nós precisamos do gás ainda, a matriz energética está mudando aos poucos, né? Nós temos que deixar de queimar combustível fóssil, mas ainda somos muito dependentes da matriz fóssil. E o gás é importante para o país, para São Paulo principalmente, que chegue no nosso porto. Toda a Vila que pegou nesse projeto todo, inclusive teve uma ação civil pública do Ministério Público do Estado de São Paulo, é justamente onde eles querem colocar o terminal de descarga e regaseificação desse gás. Toda a celeuma se encontra nesse ponto, a localização de onde ficará o terminal, né, para a descarga desse gás. Para você ter uma ideia, né, um físico americano, né, calculou o potencial energético que carrega um navio desse. Há quase 20 anos atrás ele fez esse cálculo. Ele fez esse cálculo por conta do ataque das Torres Gêmeas, né? Então você vê a importância, né, de se ter um cuidado com isso, e ele calculou que teria um potencial energético naquela época de 55 bombas de Hiroshima. Só que daquela época para cá, Vila, esses navios duplicaram de capacidade. E o terminal regaseificador, ele também agora ele armazena gás. Então você pode chegar numa condição no Porto de Santos de ter, né, um navio carregado e o navio regaseificador carregado, um potencial estacionado dentro da cidade de Santos de 190 bombas de Hiroshima. Então, quer dizer, é uma situação muito perigosa, né? E ninguém está dizendo aqui que isso vai acontecer, mas há um risco, Vila, de, por exemplo, você tem uma ideia, o Ministério Público do Estado de São Paulo fez um levantamento, em 10 anos houveram 400 acidentes de navio no porto. 35% deles, se não me falha a memória, foram colisões diretas entre navios. As companhias internacionais que tratam desse assunto, a Cigito e a Sandia, né, são duas entidades americanas. Uma é formada por empresas que trabalham com esse tipo de material, a Cigito, né, e a Sandia é um laboratório estatal americano que também faz o acompanhamento desse tipo de empreendimento. E todos os relatórios deles, todos os documentos que eles emitiram,
vai de encontro ao terminal de gás que está sendo instalado aqui em Santos. Né? Por exemplo, eles dizem nos relatórios que esse tipo de terminal não pode ficar perto da população, não pode ficar em canais onde há navegação de navios, que é o caso que vai acontecer, né? O navio, por onde ele navegar, né, caso ele entrar dentro de um estuário, que é o caso que vai acontecer aqui, você tem que ter uma margem de segurança de 3,5 km dos dois lados de onde navega esse navio. Então, e nós estamos colocando o navio, né, indo de encontro, indo contra todas essas normas de segurança que essas empresas internacionais dizem, né? Então, esse é o risco que nós estamos correndo aqui. Obviamente, há uma ação civil que o Ministério Público impetrou, né? Essa ação, houve aqui em Santos, por exemplo, o juiz ele não deu a liminar, que a liminar era parar empreendimento, para até se discutir, e o pedido era discutir um novo local para colocar a descarga do navio. E aí ele não deu a liminar, o Ministério Público recorreu, Vila, para São Paulo. Em São Paulo, o desembargador, ele deu a liminar, e ele ainda disse no relatório dele, existe 3 grandes omissões no EIA-RIMA, porque a ação foi justamente em relação ao licenciamento, né? Então, você veja bem, a ação era em relação ao licenciamento, né? Há uma empresa estatal que deu o licenciamento. Obviamente que há um interesse, há um interesse social desse gás, né? Mas o interesse social desse gás é dentro de uma segurança, né? Porém, o governador, na época do Estado, ele recorreu. A empresa que vai instalar o terminal é privada, né? A ação entrou, olha, você vê como é complexo essa situação, né? A ação que o Ministério Público entrou foi contra o licenciamento, né? Obviamente para parar o licenciamento e estudar uma nova localidade desse empreendimento. Porém, o governador, à época, recorreu, baseado numa lei, que eu não me recordo o número, né? Mas é uma lei específica que só é possível recorrer para liminares contra ações do Estado, né? Ele recorreu e nessa lei, Vila, ela diz o seguinte, que só é possível recorrer se houver ofensa à economia, se houver ofensa à segurança e à saúde pública. O governador recorreu dizendo que haveria ofensa à economia, porque haveria perda de ICMS. E aí a gente questiona, mas perda do que se você não tem? Você não pode perder o que você nunca teve, que seria o ICMS desse gás. Porém, as outras 2 condicionantes, que a segurança não foi levada em conta, que o navio ele causa insegurança, né? E também a questão da saúde, que se houver um acidente com esse navio e houver um acidente catastrófico, a saúde também vai ser bastante atingida, né? Então, há um imbróglio aí que precisa ser resolvido. A questão do Tribunal de São Paulo, que disse das omissões do EIA-RIMA, não está ainda bem esclarecida pela CETESB, né? Porque essas emissões no EIA-RIMA, a gente sabe que acarreta crime, né? Você não pode, omissões dentro do EIA-RIMA, é uma questão que pode ser interpretada como crime, precisa ver se essas omissões realmente, apesar que o tribunal já decidiu que houve, né? Precisa ver como vai ser resolvido isso, e nós estamos com esse imbróglio, Vila. Nós estamos aí com a possibilidade de termos navios metaneiros com capacidades astronômicas, né, de um acidente catastrófico que pode, inclusive, Vila, inviabilizar, né, as entradas de navio no porto por alguns meses, né, quiçá alguns anos, se caso aconteça algum acidente catastrófico. E aí, Vila, para terminar só esse início de explicação, né, o acidente com esse navio pode ser um acidente, como já aconteceu vários aqui, né, de rasgar o casco e vazar o gás, e o vazamento desse gás, segundo alguns cálculos, em alguns portos, ele pode chegar a 11 quilômetros, né, de distância, e entrar em ignição e pegar fogo em tudo que tiver embaixo, pode acontecer isso, ou pode acontecer uma explosão, e uma explosão mais catastrófica seria a embleve, que eles chamam, né, a pior explosão que poderia haver de um vaso fechado. E aí esse embleve poderia desencadear, né, a potência de algumas bombas atômicas. E isso nos preocupa, porque a gente sabe muito bem, não a questão da radiação, mas a questão de como a onda de choque de uma explosão atômica pode danificar, Vila, né, os bens públicos
privados e, quiçá, vidas de pessoas que estiverem nesse entorno, né, Vila? Olha, eu sinceramente te confesso, já fiquei estarrecido, até anotei aqui. Quer dizer, em Santos, um navio carregado de gás, caso ocorra um acidente com esse navio, por alguma razão ele exploda, falando numa linguagem mais vulgar até, isso pode corresponder a uma capacidade de a 190 bombas de Hiroshima. É isso, exato, que eu anotei, né? Veja bem, Vila. Pois não, Vila. Não, pode falar, quer dizer, que corresponde ao potencial destrutivo de 190 bombas de Hiroshima. E você ressaltou no final, que claro que não tem a questão da radiação, a questão é a destruição de propriedade pública, privada e especialmente as vidas humanas, né? Exatamente, Vila. Veja bem, o potencial energético é de 190 bombas, né? Mas veja bem, se houver uma explosão do local que está, só uma já é o suficiente para causar um dano grave, né? Obviamente que dependendo do tipo de acidente que ocorrer, como eu falei, das condições que acontecerem, pode ser que não desenvolva toda a potencial de 190 bombas, mas que o dano será catastrófico para toda a cidade, para toda a região e para o país, isso você não tenha dúvida, Vila. Aí chega alguém, Jeffer, vai dizer o seguinte: esses ambientalistas estão atrasando o progresso do Brasil. Estou dizendo uma linguagem vulgar, porque certamente alguém vai dizer isso. Mas nós precisamos de energia e eles vêm querer criar obstáculos ao nosso progresso, a solucionar o problema. Aí eu pergunto a você, que eu sei que isso é senso comum de alguns que acham que ESG, proteção do meio ambiente, etc., é tudo algo que não interessa. Qual seria a alternativa no caso de um navio carregado de gás, no caso de vir para São Paulo, por causa aí vem toda a história da capacidade energética, o Estado precisa, que alternativa poderia ter? Olha, Vila, existe, vou dar um exemplo para você, há uns anos atrás, pouquíssimos anos atrás, eu não sei se você se lembra, houve o caso da termoelétrica de Piruíbe. Eles queriam instalar em Piruíbe a maior termoelétrica do mundo, né? E aí houve toda uma movimentação das pessoas que moram lá, não queriam esse equipamento lá, obviamente que ia mudar o perfil completamente daquela cidade, e ele foi defenestrado, né? Inclusive logo no licenciamento da CETESB. O que acontecia ali? Ali você teria um navio metaneiro, que descarregaria igualzinho, o projeto é idêntico de Santos, né? Descarregaria a 10 quilômetros dentro do mar, Vila. E aí, naquele licenciamento, os empreendedores diziam que ele teria que ficar a 10 quilômetros dentro do mar, inclusive com uma parede de proteção, caso houvesse algum acidente, proteger alguma coisa, algum estilhaço que não viesse para dentro da cidade, e tudo isso como medida de segurança, né? Pois bem, lá teria todo esse aparato de segurança, porque o único meio, Vila, de você trazer segurança para um empreendimento desse, e quando eu falo segurança, não é segurança empresarial, que também tem que ter, obviamente, claro, né? É a segurança da população, a segurança dos bens públicos e privados de terceiros. É dessa segurança que eu estou falando. E em Santos essa segurança não existe, porque o navio vai ficar ali, Vila, dentro da cidade, né? Ele vai ficar numa posição perto, por exemplo, em frente ao Cais da Lemoa. E nós sabemos que o Cais da Lemoa é um baita terminal de produtos químicos e inflamáveis, né? Se houver uma catástrofe, inclusive, Vila, eles falam isso, a possibilidade de aumentar a gravidade com os efeitos dominó que um acidente desse pode causar, ou seja, ele pode expandir e causar um outro acidente, né, ali dentro do Cais da Lemoa. Nós temos do lado, um pouco mais em direção às praias, né, nós temos a Ilha Barnabé, que também é outro depósito de substâncias químicas que pode ser atingido, né, e nós temos também toda aquela mata atlântica que começa ali, né, que pode incendiar, obviamente, né, ainda que seja uma área de manguezal, mas a capacidade de calor que aquilo pode desenvolver e a quantidade de fogo que pode se espalhar, pode pegar fogo ali em várias localidades. Então, Vila, tudo indica, pelo que a gente lê, os manuais internacionais, as empresas de segurança, a preocupação do Ministério Público, né, a preocupação do Tribunal de São Paulo, né, é de que
não é dizer que existe ambientalistas que não querem o desenvolvimento. Não, o pessoal é consciente. Nós precisamos desse gás, mas nós precisamos desse gás, em primeiro lugar, Vila, com segurança, com combustível, e principalmente gás não se brinca, Vila. Você tem uma ideia, Vila? Eles vão pegar o gás e colocar dentro de Santos, descarregar para Cubatão, né, a 100 quilos de pressão, numa tubulação de quase 10 quilômetros, sem o odorizador. O odorizador, Vila, por exemplo, o gás de cozinha, quando a gente liga, a gente sente o cheiro dele, né? Sim, a gente gás porque ele é odorizado, porque o gás não tem cheiro. O gás combustível ele não tem cheiro. Então é obrigado a colocar mercaptanas dentro do gás para que, caso se ele vazar, você perceber, né? Antigamente, Vila, nas minas e mesmo na produção de gás, perdão, eles colocavam um passarinho numa gaiola, né? E quando o passarinho morria, eles percebiam que estava vazando gás, porque como não tem cheiro, você não percebe, né? E aí, eles vão descarregar esse gás até lá sem colocar o odorizador, né? Então, se houver um vazamento e falhar os equipamentos de segurança, que pode falhar, Vila, né? As pessoas, os técnicos falam, não, mas tem equipamento de segurança, mas eles podem falhar. Os acidentes acontecem justamente por falha dos equipamentos de segurança, né? Claro. E aí, ninguém sente o cheiro, pessoas podem ir a óbito por falta de oxigênio, e isso pode entrar em ignição sem ninguém perceba, Vila. E aí está aí uma cadeia de acontecimentos onde todos nós aqui da Baixada estaremos, né, será imposto a todos nós esse tipo de coisa, se no caso não houver uma mudança. Vila. Meu Deus, hein? Meu Deus, Jeffer, que situação, porque eu tô e ainda essa questão do gasoduto, passando e chegando a Cubatão, né? Meu Deus, e isso aí sobe a serra e chegaria a São Paulo? E tem isso, assim... Ah, tá. Ele vai num city gate, eles chamam de city gate, né? Um local em Cubatão, onde recebe o voo, distribui para vários locais, e um deles, obviamente, é para o Planalto, a maior cidade do Brasil, não poderia ficar sem o abastecimento de gás também, né? De gás de reserva, pelo menos, né? Eu fico pensando... no caso, Jeff, por favor, no caso do exterior, há casos semelhantes, problemas enfrentados, alternativas, o que você teria de informação em relação a situações como essa de navios bomba, né, como esse? Como é que essa questão é resolvida? Então, Vila, eu não estou aqui nem fazendo nenhuma brincadeira, né, mas nós tivemos 2 casos onde, entre aspas, 2 artistas, né, vamos dizer assim, tiveram à frente de casos como esse, né. Um foi o grande ator americano que foi governador da Califórnia, o Schwarzenegger, né, ele era governador, ele teve um caso desse pela frente, né, e nós tivemos aqui em São Paulo o governador, né, que era um apresentador, né, um artista de televisão, que teve nas suas mãos o mesmo caso. Lá na Califórnia, o Schwarzenegger disse, olha, tudo bem, pode estar lá, a 20 quilômetros da costa. Aqui não, aqui botaram dentro da cidade. Então, quer dizer, são essas diferenças, né, que a gente observa dentro da condução da coisa pública, né? E aí, Vila, o que é mais interessante é que a maioria dessas empresas que estão dentro desse projeto e outros projetos aqui, um dia a gente pode discutir até outros projetos também preocupantes aqui da Baixada Santista, são empresas que assinaram o Pacto Global, né? São empresas que estão ligadas, né, à assinatura de documentos onde se comprometem, né, a ter uma linha de conduta, né, obviamente, de transparência, de legalidade, de ouvir a população, de boa governança, né? E quando a gente vê na prática, acontece justamente tudo ao contrário, e aquilo que está no papel, obviamente, não se traduz em ações, Vila. Justamente era o gancho que eu ia fazer. O caso do PAC, agora o novo PAC, vem a questão da boa governança, do cuidado com o meio ambiente, etc., né? É quase que uma obrigação hoje das grandes empresas, você destacou isso no final. E o que chama atenção, no caso em tela, é a gravidade do que pode ocorrer, a irresponsabilidade, e a impressão que dá, não sei se eu estiver errado, não tem nenhum problema, me corrijo, empresas que não estão preocupadas com essas, não são só tendências do mundo contemporâneo, são questões
há muito tempo sérias, muito graves, né, e que e colocadas agora numa discussão internacional, né, sobre meio ambiente. Nós temos tantos problemas que envolvem aquecimento, etc, 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 mas no caso Intela, especificamente, o perigo que isso traz, claro, as propriedades públicas, privadas, as edificações, a economia, mas eu penso, né, principalmente nas pessoas, né, nós temos uma região densamente povoada, a Baixada Santista, né? Pegar depois chegamos aqui a Cubatão, subimos a serra, pode ter, sem ser terrorista, mas um efeito em cadeia, né? Chegando ao Planalto, eu não sei se num exercício, se eu estou exagerando, né? Você me corrija, por favor. Então, e parece que isso é uma coisa quase que esquecida, meio escondida, porque quando eu estava lendo, confesso a você, eu não sabia. Estava estudando outro dia, passeando pelas notícias, olhando, vendo aqui uma coisa colar. Aí quando eu vi isso, falei, meu Deus, um tremendo problema ninguém fala, só vai falar depois, é aquela história da tranca, né? A porta arrombada é que vai colocar tranca. Então parece que é uma questão como se fosse clandestino. Eu não sei, duas questões, uma questão que eu queria colocar também a você, desculpa a extensão da minha observação, mas se a obra continua, quer dizer, a obra em si, quer dizer, a atividade econômica, enquanto não se tem uma decisão definitiva da Justiça. Olha, Vila, pelo que a gente sabe, sim, a obra continuou a ser instalada, né? Obviamente que o problema grave desse empreendimento é o local do terminal, né? A tubulação, apesar de a tubulação ter alguns problemas também, como por exemplo, né, a tubulação iria passar, eu não sei se eles mudaram o projeto, né, mas no EIA-RIMA, Vila, estava que onde ele ia passar em Cubatão, ia passar perto de moradias, né, e aí tinha um cálculo lá, Vila, onde eles colocavam raios, né, de perigos perto da população. Tinha um raio que atingia quase 2 quarteirões, onde se houvesse um acidente, 100% de óbitos. Na segunda, acho que era 50% de óbito, depois caía para 2%. Então, você veja bem, como é que eu faço um empreendimento onde eu vou levar risco para as pessoas, né? Se caso houver um acidente, é 100% de óbito, sendo inaceitável sobre o ponto de vista dos direitos humanos, do direito de um meio ambiente saudável, é inaceitável. Uma outra coisa, Vila, a gente falou só de catástrofe, né, de explosão, mas veja bem, isso passou dentro do licenciamento da CETESB. E a CETESB é uma companhia de ponta, de primeira linha. A gente precisa recuperar a CETESB, Vila. É uma necessidade do nosso Estado recuperar essa companhia. Pois bem, eles colocaram lá que haveria um uso da água do estuário de Santos de 10 mil metros cúbicos por hora. Né? Essa água que eles iam tirar do estuário, eles iam passar pelo aquecedor, que é uma água teoricamente quente, em comparação ao menos 162 graus, é preciso vaporizar esse gás líquido, né? E aí eles vão fazer uma adição de hipoclorito e jogar de volta a uma taxa de contaminação por hipoclorito acima da resolução CONAMA federal. Quer dizer, está lá no EIA-RIMA. Como é que você vai aprovar um projeto onde você vai botar uma taxa de hipoclorito de sódio, de cloro, e devolver fora das especificações das resoluções CONAMA? Isso que o juiz, obviamente, lá no tribunal disse que há omissões. Outra coisa que eles colocaram lá dentro desse próprio mecanismo de circuito aberto, Vila, esse é um circuito aberto, quando você puxa a água, usa como refrigeração ou aquecimento e devolve para o mesmo local, isso chama de circuito aberto. Em Cubatão isso não é mais possível instalar, mas ali permitiram. Além disso, eles vão despejar a água de volta num ΔP, num diferencial de temperatura, segundo o EIA-RIMA, 7 graus de diferença, com 7 graus de temperatura a menos. Isso está lá na resolução CONAMA, que é proibido. Quer dizer, então a gente se depara com esse tipo de coisa no próprio EIA-RIMA, e o licenciamento é dado, obviamente que tem alguma coisa errada nesse licenciamento que precisa ser revisto, né? Então, tem essa questão do grave risco e tem umas questões ambientais também acessórias que precisam ser melhor explicadas pela CETESB e pelo empreendedor. Obviamente, Vitor, deixando bem claro que nós queremos esse gás,
Esse gás pode evitar a queima de combustíveis, carvão, por exemplo, ou um outro combustível mais pesado que polui mais, né? E uma última coisa que nós colocamos, Vila, no conjunto de perguntas, né, que nós fazemos cadê o cálculo de que esse gás vai fazer com que o Brasil cumpra o seu compromisso com o Acordo de Paris? Porque o Brasil tem um acordo a cumprir. Ele assumiu responsabilidades com o Acordo de Paris de reduzir uma taxa de CO2 na atmosfera, né, equivalente aos níveis de 2005. Então, quer dizer, se vai trazer mais combustível fóssil, apresente para a gente, em números, como é que esse combustível fóssil vai ajudar a cumprir as nossas responsabilidades com o Acordo de Paris. Isso também não teve resposta, Vila. Realmente, Jeffer, é preocupante aqui. Anotei aqui e falei, meu Deus do céu, porque quando você estava falando da água que seria usada, eu lembrei justamente, falei, como é que essa água vai retornar, né? Passa por... E aí eu me lembrei de Fukushima, agora, claro que aí nós estamos falando de uma usina atômica, né, no Japão, que a polêmica que está no Japão até hoje, né, dessa discussão, e há cerca de um mês atrás estava muito quente essa discussão, quente em todos os sentidos, né, do que fazer, ou seja, é uma coisa, portanto, que envolve a cidadania, né, nós não estamos fazendo uma discussão exótica, ou uma questão, porque aqui quando se fala em acadêmica, parece que é um sentido desnecessário, é errado, acadêmica é uma coisa científica, profunda, e estamos falando da vida de milhões de pessoas e que poderia afetar, ninguém deseja isso, você mesmo já lembrou bem, o porto no qual passa cerca de 40% do PIB do Brasil, quer dizer, é uma tragédia, né, e que não pode interesses privados se sobrepor ao interesse público da conservação da natureza, da estrutura econômica da região, da construção civil propriamente dita, e principalmente das pessoas que lá moram, né? Eu acho que eu ia até colocar umas outras questões, mas você fez uma ponderação interessante. Nós vamos voltar a trocar ideias sobre essas questões ambientais, que me parecem importantíssimas, e numa outra oportunidade. Eu só queria colocar uma última questão para você. Você fez várias vezes referência, mas quem nos acompanha pode ser que não saiba, e tenta ser nesse sentido pedagógico, ao relatório de impacto do meio ambiente, né? Ou seja, para fazer uma obra desse tipo é necessário que a CETESB, que é do governo estadual, como você falou, ela apresente um relatório concordando ou discordando, autorizando ou não autorizando. É assim que funciona, né? Perfeito, Vila. Por exemplo, quando a empresa, né, ou qualquer ente, entra com um pedido de licenciamento dentro da CETESB, né, alguns Sim. empreendimentos, obviamente, não é necessário, outros são necessários, mas incumbe a CETESB fazer, ela não precisa do Conselho de Meio Ambiente, por exemplo, mas alguns empreendimentos como esse, por exemplo, o Conselho avoca para si a decisão, né? Então, aí a CETESB, o órgão ambiental, obviamente, pode emitir um termo de referência para o empreendedor. Esse termo de referência emitido pelo órgão ambiental, ele diz quais são as diretrizes básicas que tem que ser atendida nesse relatório, nesse estudo e no relatório de impacto ambiental. A empresa, obviamente, executa todo aquilo que é pedido, né? Por exemplo, Vila, dentro desse licenciamento, no Brasil não existe nenhuma norma que avalie o navio transitar por dentro de canais. Isso é uma omissão, deveria ter alguma norma, nem que fosse internacional para poder respaldar esse empreendimento, não existe. E aí esse licenciamento, a partir da CETESB, passa a acompanhar. Obviamente, como você falou, exatamente isso, a CETESB emite um relatório final e esse relatório é apresentado para o Conselho de Meio Ambiente, para que o Conselho de Meio Ambiente possa votar pelo empreendimento, sim ou não. Ou ele volta para o licenciamento para atender aquilo que o Conselho não aceita, né? E isso acontece, o licenciamento é dessa forma, mas nós temos tido, infelizmente, Vila, um conselho não muito representativo nos últimos períodos, né? Para você ver o CONAMA, o que aconteceu com o nosso CONAMA, com a nossa Secretaria de Estado não foi muito diferente do que aconteceu, e a gente precisa, Vila, retomar
a estrutura ambiental do Brasil, brasileira, o SISNAMA, o Sistema Nacional de Meio Ambiente. E isso não é para aumentar a pressão sobre o empresário, aumentar a pressão sobre aquele que quer empreender, não. É para que a gente faça, né, um estudo ambiental adequado para que as empresas possam cumprir aquilo que é necessário, obviamente atendendo os compromissos do nosso desenvolvimento, Vila, que a gente quer que seja um desenvolvimento humano sustentável, né? E o desenvolvimento humano sustentável diz que nós temos que olhar ao mesmo tempo e não separado, né, aspectos ambientais, sociais e econômicos, Vila. Perfeito. Queria agradecer muito a gentileza de você ter me atendido, ter colocado essas informações que são importantíssimas para o público que acompanha nosso canal e já deixar um pré-convite para uma outra oportunidade, nós voltarmos a conversar sobre as questões do meio ambiente que afetam o Estado de São Paulo, o Brasil, que são fundamentais para que o público que acompanha nosso canal possa tomar conhecimento e se posicionar. Então, muito obrigado, Jeffer Castelo Branco, ambientalista, doutor na área, muito obrigado mesmo. Obrigado você, Vila, obrigado pela oportunidade de conversar com seus ouvintes e um abraço a todos e um bom fim de semana, Vila. Valeu.